Olá, queridos amigos. Mateus 22 inicia com a parábola do banquete de casamento, retratando um chamado para que as pessoas aceitem a Jesus. Logo em seguida, são descritas as armadilhas dos fariseus que testam Jesus com perguntas sobre questões religiosas e questões políticas. A última parte do capítulo mostra Jesus fazendo uma pergunta aparentemente simples aos fariseus, revelando sua identidade como o Messias prometido. A parábola das bodas é uma rica e profunda metáfora do convite divino para a participação no reino de Deus. A parábola adverte sobre a importância de aceitar o convite divino com humildade, com gratidão, reconhecendo a grandeza e o amor do anfitrião celestial. A exigência do vestir o manto nupcial destaca a necessidade de uma transformação interna, revestida pela justiça de Cristo, e de uma preparação espiritual para participar plenamente das bênçãos do reino de Deus. No trecho de Mateus 22, 15 a 22, encontramos um episódio em que os fariseus perguntam se é lícito pagar imposto a César, esperando uma resposta que pudesse colocar Jesus em apuros com as autoridades romanas ou com o povo judeu. A resposta de Jesus não apenas evita a armadilha dos fariseus, mas também transmite uma mensagem profunda sobre a relação entre o governo civil e o reino de Deus. Ele lembra que, enquanto devamos cumprir nossas obrigações cívicas, também devemos dar a Deus o que lhe é devido em nossa adoração e em nossa obediência. Em relação à artimanha dos saduceus, Jesus os critica por não entenderem as Escrituras nem o poder de Deus. Em palavras claras, Jesus se expressou de uma perspectiva homilética, como se tivesse dito: vocês estão muito enganados e foram desviados da verdade, pois não conhecem o que dizem as Escrituras sobre este assunto. Vocês foram induzidos a se desviar da verdade e agora têm como verdade esse desvio e, por isso, não conhecem o poder de Deus. A questão do grande mandamento foi levantada a Jesus Cristo por um dos fariseus com a intenção de deixá-lo em apuros, mas a resposta de Cristo demonstrou e afirmou a própria lei de Moisés em sua aplicação apropriada à vida diária. Ele mostra que o centro de toda a vida religiosa está no amor a Deus e ao próximo, sendo essa a verdadeira religião na prática. Dessa forma, o Evangelho seria simples e não burocrático, como fazia a religião dos fariseus. Isso nos revela o importante fato de que não há dualidade ou divisão entre Deus e o amor ao próximo, pois quem ama a Deus verdadeiramente também amará o próximo verdadeiramente. A seção dos versos 41 a 46 mostra a pergunta de Jesus aos fariseus: que pensam vocês sobre o Cristo? De quem é filho? Esta foi a mesma pergunta que Jesus havia feito anteriormente aos 12 discípulos, lá em 16:15. Com essa pergunta, Jesus queria ensinar a divindade e o poder do filho de Davi. Jesus é tanto humano quanto divino, tanto homem quanto Deus. Isso lembra que Jesus é o Filho amado de Deus e que também precisa ser o Senhor e Salvador de nossa vida. Em suma, em Mateus 22 encontramos ensinamentos poderosos que podem ser uma bênção em nossa vida cotidiana quando aplicados com a ajuda do poder de Deus. O convite do rei para o banquete de casamento, a resposta de Jesus sobre o pagamento dos impostos, a discussão sobre a ressurreição e, por fim, o confronto de Jesus com os fariseus desafia a cada um de nós a reconhecê-lo e aceitá-lo como o Senhor de nossa vida. Amém.